Vamos orar, vamos falar com Deus. Você que está em casa também, fique numa posição sempre que não vai te deixar confortável para talvez você acabar dormindo ou perdendo essa palavra. Então, vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento, por gentileza. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por estar nessa madrugada. Obrigado, meu Pai, por ter essa oportunidade, esse presente. Eu vejo que o Senhor, meu Pai, nos presenteia, meu Deus, já nessa quinta-feira, esse feriado. Quantos, meu Pai, estão se doando? Eu peço, meu Pai, que o Senhor visite cada casa, os templos do Ministério Mudança de Vida. Quantos membros, meu Pai, saíram da sua casa e estão nesse momento no templo? Meu Deus, quantos estão aqui, meu Deus, juntamente comigo, Senhor? E poderiam estar na sua casa nessa madrugada fria, meu Pai, de quinta-feira, e mostra que é para botar mais água no sacrifício. É para mostrar mesmo, meu Deus, que a diferenciação, meu Pai, do justo e do ímpio é muito clara. Daquele que quer muito, daquele que quer pouco. Daquele, meu Pai, que quer chamar a sua atenção, ou aquele que só quer ser um número, meu Pai, em uma estatística, Senhor. Meu Pai, nós não somos aqui para ser colocado como mais um. Nós temos nome. O nosso caráter foi mudado, meu Pai. Nosso caráter agora é o caráter de Cristo. Esse caráter, meu Pai, vem, meu Deus, para constranger. Meu Pai, nós não somos, meu Pai, criaturas velhas e melhoradas. Somos novas criaturas. Um povo santo. Um povo, meu Deus, que honra aquilo que o Senhor honra. Meu Pai, o povo que despreza o que o Senhor despreza. Um povo que ama aquilo que o Senhor ama, meu Deus. E eu peço que o Senhor, meu Pai, nos venha dar entendimento. Nos dê sabedoria. Meu Pai, eu entrego esta reunião em Tuas mãos, meu Pai, que não seja eu, mas seja o Senhor, meu Deus, fazendo, conduzindo, realizando, nos mostrando, revelando, discernindo, meu Pai, nos arrancando as escamas, meu Pai, dos nossos olhos, meu Pai, que nenhuma escama, meu Pai, nada do passado, nada do presente, ou até mesmo do futuro, meu Deus, venha para nos roubar, nos apagar nossa visão, nos amordaçar nossa boca, meu Deus, acorrentar os nossos braços e mãos, meu Pai. Nós não somos o povo aleijado, cego, com feridas purulentas. Meu Pai, um dia fomos, meu Pai, hoje não somos mais. Acabou, meu Pai, o povo, Senhor, com problemas, com mãos e pés quebrados, testículos defeituosos, povo que não frutifica, povo que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Não, meu Deus, nós levantamos para nunca mais cair, Senhor. E agora, meu Pai, o povo que se levantou, levanta outros, meu Pai. O povo, meu Pai, que se fortaleceu, fortalece outros. O outro, meu Pai, o povo que um dia foi doente, agora, meu Pai, leva a cura. Prega o Deus que sara, meu Deus. Somos esse povo. Eu agradeço, Senhor, meu Pai. Peço que o Senhor nos conduza e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Tem carinhas novas. Vou até pedir para tirar uma foto, pegar o nome, telefone, CPF e carteira, aquela CNH, né? Caso alguém tome ponto, a gente... Mas é para já marcar. Você entrou nessa madrugada e nunca mais sai. Porque todo mundo, a maioria que fica na madrugada tem trabalho. Agora você faz um compromisso. Então o seu compromisso é com Deus, não é comigo. Então você sabe que quando a gente faz esse contrato bilateral com o Senhor, a gente tem que cumprir. Uma das coisas que eu falei bastante, me trouxe muita alegria na madrugada, no início, né, já prestes a entrar na madrugada, né, que foi no culto dos jovens, foi sobre o temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor também é o princípio do conhecimento. Então, como eu disse, há uma chave. E essa chave nos dá a oportunidade de acessar as riquezas da sabedoria, as riquezas da salvação e as riquezas do conhecimento. Quando nós falamos do temor de Deus, é algo muito vasto.
E eu quero falar um pouco agora sobre a grandeza de Deus. Em Levíticos 10:3 diz: Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo glorificado serei. Arão ficou em silêncio. Nesse momento, se eu puxo um pouquinho aqui, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam o fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, que foi em Levíticos 1. Eu não pedi para colocar, mas eu estou falando porque alguns podem ficar um pouco deslocados. Trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor, no versículo 2. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Ou seja, se você se aproxima de maneira irreverente, se você se aproxima de Deus de maneira desrespeitosa, vai ter as consequências também disso. Na Bíblia, nós sempre vamos ter dois tipos de pessoa. Aquela que sabe que deve ser e os que tem que ser. Você, se considera e quer viver uma vida sendo considerado sábio, você é sábio se conhece o que deve ser e tolo se não conhece o que tem que ser. Então, se nós entendemos o princípio da sabedoria, nós entendemos o que é o temor do Senhor, você sabe que você pode viver uma vida antecipando situações. E você sabe o que deve ser. Você pega e você sabe qual é o caminho. Você não vive uma vida fora da frequência. Tem muitos que vivem dessa maneira. Sabe o que deve ser. Então o cara que sabe o que deve ser, a pessoa que sabe o que deve ser, ela se antecipa, ela vê o que ela tem que fazer. Ela não precisa ser sempre empurrada. A pessoa que sabe o que tem que ser, é uma pessoa que age muitas vezes na irreverência, na malandragem, quer trazer o mundo para dentro da igreja. Então sabe o que deve ser, sabe o que deve mentir, o que não deve mentir, mas mente. Sabe o que não deve enganar, mas engana. Sabe que não pode tocar em coisas santas, mas toca. Sabe que pode estar e fazer muito mais, jejuar muito mais, ler a Bíblia muito mais, obedecer muito mais, mas não faz. Então você é o tolo. O tolo é isso, sempre está sendo empurrado ou puxado. Sempre aquele que está sendo resgatado. Em Salmos 89 diz: pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem, dentre os seres celestiais, assemelham-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que rodeiam. Você nunca vai encontrar Deus em uma atmosfera onde não se respeita a Deus de um alto nível de excelência. Deus nunca vai estar nesse lugar. Num lugar onde não reverencia, onde pessoas não temem a Deus. Você vai estar num lugar, mas você vai ver que Deus não está lá. Eu lembro da história de um pregador que ele veio ao Brasil, ele entrou num estádio, e aquele estádio, assim, estava lotado, não sei se estava em torno de 30, 40 mil pessoas. E naquele momento ele ficou aguardando o momento que ele iria entrar. E tinha louvores e estava acontecendo todo aquele movimento. Mas ele observou que havia pessoas até que queriam a Deus. Mas Deus não estava lá. Porque naquele momento o temor do Senhor não estava sendo colocado naquele ambiente. E o que aconteceu?
No momento que ele entrou, ele ficou parado. Ele simplesmente encostou o seu braço e ficou só observando. E aquele 3/4 do povo, que estava indo pegar Coca-Cola, pipoca, cachorro-quente, parou também. Ele era um americano perante os brasileiros, e as pessoas ficaram olhando para ele, parecendo que tinha alguma coisa errada. E simplesmente as primeiras palavras que ele falou não foi muito obrigado, obrigado por me receber, mas o que ele disse foi: eu estou há 1 hora aqui, nesse evento, e até o momento eu não sinto a presença de Deus. Porque você está num lugar, mas não quer dizer que você está representando Deus nesse lugar. E tem pessoas que estão no lugar, mas não sabem o tamanho do Deus que serve. E naquele momento, ele se voltou, chamou a atenção e fez todos entenderem a falta da reverência, a falta do respeito. E depois foi seguindo o evento, ele foi orando, e as pessoas decidiram que não iriam mais viver uma vida que não teme a Deus, sem reverência. Tanto que 3/4 se levantaram assumindo que não temiam a Deus, que não tinham essa reverência e esse respeito pelas coisas espirituais. E depois as coisas voltaram. O Espírito Santo invadiu aquele lugar. E ele disse que parecia um furacão. 90 segundos. Foi 90 segundos e parecia uma ventania. E o Espírito foi tomando todos e você via todo o estádio gritando. O temor do Senhor é limitado ao seu entendimento, à grandeza de Deus. Se você não sabe o tamanho de Deus, do Deus que você serve, você nunca vai temer Ele de acordo com o tamanho dele. Eu lembro de um filme que meus filhos particularmente gostam, do Parque dos Dinossauros. E quando você vê aquele filme, dos primeiros filmes, onde estava aquele carrinho, começou a chover, estava toda aquela, a menina lá estava no filme, o homem também e tal, eles estavam no jipe, começou, né, toda aquela chuvarada, e até então estava toda aquela emoção, né? Todo mundo estava feliz, ia ver o dinossauro, eu vou ver o dinossauro, até que começou ele a dar cada passo. E você olha, e cada passo que ele dava, você via o copo mexer. Quem lembra dessa parte? A água do copo, ela pulava para fora. Cada passo do dinossauro. É o que acontece dentro das igrejas. O crente, ele fica e fala: Deus é grande, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é gigante, mas nunca veio, nunca conhece, nunca vivencia esse Deus. Em Salmo 113 diz: Aleluia, louvem o Senhor, louve o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações. E acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em teu trono nas alturas. Mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Meu Deus, olha o tamanho desse Deus. Meu Deus, quem não ouve, não lê uma passagem dessa e não se arrepia, é que tem alguma coisa errada. Você vê que tenta explicar o tamanho desse Deus. Mas a gente não consegue conhecer algo se eu não estou próximo disso. Você só vai ver o tamanho do dinossauro quando ele chega na tua janela. Mas para isso você precisa estar perto. O temor do Senhor gera santidade. A santidade é intimidade. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre.
para fazê-lo sentar-se com o príncipe, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Você vê Jó, um homem que, vamos colocar até que Deus se gabava de Jó. Não há ninguém como ele na terra. Ele não repetiu uma vez só. É um homem íntegro, reto, um homem que se desvia do mal, ou melhor, homem íntegro, reto, um homem que teme a Deus e se desvia do mal. Homem íntegro, reto, um homem que teme a Deus e se desvia do mal. Esse era Jó. Era um homem que não havia outro como ele na terra. Não existia uma cópia de Jó. Ali só existia um. E aquele era Jó. E naquele momento você vê toda a história de Jó, tudo que ele viveu no primeiro capítulo, no segundo. O homem que oferecia sacrifício para os filhos, até sem saber o que estava acontecendo, mas já vivia uma antecipação daquilo que deve ser e não aquilo que tem que ser. Ele entendeu que deve ser assim. E quando nós entendemos que deve ser assim, eu não pergunto, ou não espero alguém me ensinar, ou não espero alguém me ensinar, ou me empurrar, ou não espero alguém me cobrar, ou não espero eu viver uma vida miserável daquele que sabe que tem que ser, sabe que eu posso ter o melhor ano da vida, mas eu não dou. Mas você vê, nesse momento, Jó, no capítulo 42, versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó estava, depois de 42 capítulos, estava começando a entender um pouquinho agora. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Quando você começa a ver o tamanho do Deus que você serve, você começa a entender muitas coisas que você não entendia. O conhecimento, a sabedoria te traz esse entendimento. E Jó, sendo tão íntegro, tão reto, não sabia ainda quem era o tamanho de Deus e talvez nunca soube até então. E talvez todos nós aqui, eu posso falar, mas provavelmente eu não estou falando 1%. Eu não chego a 1% de quem Deus é, porque nem eu tenho capacidade para falar aqui. Mas Jó, ele nos fala aqui coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. 4. Tu dissestes, agora escute, e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora, repita comigo, agora os meus olhos te viram. Meus ouvidos tinham ouvido de você, mas agora eu posso ver. Tem coisas que a gente está ouvindo, muita coisa. Mas quer que Deus não quer somente que você ouça, mas Deus quer que você veja. Tem pessoas que vão viver uma vida ouvindo, mas nunca vai ter a sua própria experiência. Deus quer que você veja a grandeza do que Ele tem na tua vida, mas você não vai ver se você não tiver temor a Deus. Meus ouvidos já tinham ouvido o teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas. Você vê Isaías, quando você pega Isaías, no versículo 8, a partir do 8. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Você vai para o 11. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se, se esquentam com vinho até a noite.
Isaías estava lá. Ai de você. Ai de você. Não foge não. Ai de você também. E você está escolhendo. Ai de você ali. Portanto, meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome, as multidões de sede. Vai no 18. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, ao pecado com cordas de carroça. Vai para o 20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, trocando o que é certo pelo errado e o que é errado pelo certo, relativizando, menosprezando, diminuindo, que fazem das trevas luz, trevas do amargo doce, do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Isaías estava lá, mandando ver. Cobrava um. Todo mundo que passava, ele mandava um ai. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Até que chega no versículo 6, capítulo 6. No ano em que rei Uzias morreu, vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira estava cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Agora Isaías estava vendo quem era esse Deus que estava servindo. E pela primeira vez na vida dele, ele estava vendo quem ele era diante do Deus Santo. Será que ainda a gente está no dedinho virado, no dedinho apontando os outros? Está anos apontando, falando e não consegue enxergar. Porque nesse momento ele estava vendo quem era Isaías. Você vai se conhecer quando você conhece a Deus. Quando você se aproxima de Deus, você começa a conhecer quem é o Fernando, quem é Maria, Joaquina, quem é o José, quem é o Guilherme, quem é a Jéssica, quem é o Murilo. Quando você se aproxima de Deus, você começa a saber: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Até então ele não via isso, porque o lábio dele estava sendo usado para outras coisas. Até o dia que ele teve o encontro face a face. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei. Será que nós estamos preparados e procurando, aumentando todos os dias o meu nível de temor, ocasionalmente aumentando o meu nível de santidade e cada vez mais enxergando o tão miserável nós somos, o tão impuros? Porque quanto mais perto de Deus você é, mais fácil de ver você no espelho se torna. Menos embaçado o espelho ele fica. Não é aquele espelho mais de quando você acaba de tomar banho, está aquele espelho todo embaçado. O espelho está mostrando todos os seus defeitos. Tudo aquilo que você falou tanto do outro e você não conseguiu consertar. Ou não quis. Sabia o que tem que ser, o que deve ser, mas preferiu ficar com o que tem que ser. A sua grandeza é inigualável. No livro de Apocalipse, capítulo 1, diz:
Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele ouviu o seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que era o que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos construiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele veio com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentaram por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como uma trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê, e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. João, ele conhecia quem era o Filho do Homem, sim ou não? Então ele já, naquele momento, quando ele passou aquele tempo, aqueles 3 anos e pouco com Jesus, dormia, comia, presenciava, testemunhava. Naquele momento, Jesus, ele estava de forma humana, ele se humilhou, mas nesse momento ele se apresentou de uma outra forma. E aí você vê a descrição dele agora. Entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Isso aqui para mim é muito forte, é muito forte. Você vê a revelação de João, aquele momento ele estava vendo a face e tudo aquilo que ele representava. E quando a gente pega uma descrição dessa, você começa a perceber que cada item tem o seu sentido. Você vê a mão direita, o poder,
Não somente de Deus sobre a terra, mas sobre todo o universo. Você vê pela boca saindo uma espada de dois gumes, e a palavra de Deus é como uma espada que ela divide a alma do espírito, a medula dos ossos. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, então ele colocou-me sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Ele caiu, pode voltar ali. Quando ouvi, caí aos seus pés. Presta atenção. Até o momento, ele fez toda a descrição. Mas quando ele viu, porque às vezes a gente passa, está andando na rua, e às vezes passa um carro rápido, você não vê, você viu? Ou quando você vê aqueles vídeos de moto passando a 200, 300 por hora, você vê só um vulto. Mas quando você para e foca e você vê, você começa a entender quem é Deus e quem você é. E toda a glória que Ele representa, e tudo aquilo que você tem. E naquele momento foi algo tão forte. A glória de Deus é algo tão forte, é tão poderoso, que João ele não aguentou. Quando viu, caiu aos seus pés como morto. Porque é isso que acontece. Quando você vê lá Moisés, ele pedindo para ver a glória de Deus, o que Deus disse é que ele passaria, que ele poderia ver ele pelas costas, porque ninguém permanecerá vivo se ver a glória de Deus. Nós não temos essa capacidade de aguentar tanta glória, tanto poder. E naquele momento, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim. Porque aquele que tem o poder sobre a vida tem o poder sobre a morte. Aquele que tem poder sobre a morte tem poder sobre a vida. Então, se como morto ele caiu, o Senhor levantou e com a mão direita sobre mim, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E esse é o problema de muitos que eu vejo. Muitos não querem se desvincular totalmente do mundo. E quando vive essa glória, e como começa a se aproximar de Deus, você começa a ver o tamanho do poder que você tem. E o tamanho da vida que Ele tem guardada para você. E a gente começa a ver que o Senhor, Ele simplesmente, com essa resposta, Ele dá também as respostas para todos nós. O maior problema de muitos é o medo. O medo de se jogar. Uma das coisas que a bispa disse ainda no domingo, ela falou: chega dos seus rituais religiosos. Chega dos seus rituaizinhos religiosos. Mergulha. Pula. Não precisa saber se tem paraquedas ou não. Só vai. Recentemente eu tive uma direção de se algo vinha a mim, eu não queria saber do que se tratava, qual é a bênção que iria gerar aquilo. Somente se o Espírito botou dentro do meu coração que você, se chegar em você, você vai ofertar, você vai dar. E chegou. E eu nem queria ver, né? Eu acabei vendo, porque não queria, mas acabou. E quando você vê, fica pior, né? Porque aí você vê que fica mais difícil. E eu fiquei vendo isso aqui. Que vida que você tem fora de Deus? O que você pode receber se não vir de Deus? Até quando a gente vai somente ficar satisfeito com as iscas do peixe e não se ficar satisfeito com o peixe? Tem gente que está comendo só a isca do peixe. Não pescou, não está decidido jogar a vara e confiar que dessa isca vai vir outro peixe, no mínimo umas 50, 100 vezes maior que a isquinha. E às vezes a tua isca não é nem comestível, aquela isca artificial. E o problema é que muitos têm medo de querer se jogar e conhecer totalmente o Deus que é, e só vai se jogar se você viver nessa santidade, decidir mesmo, eu vou temer a Deus. Acabou.
Eu não tenho outra vida. O que eu estou esperando? Eu não vou viver se eu não viver essa santificação. Eu não vou viver essa santidade, tudo que a gente está buscando. Eu sei que muitos estão buscando aí pelo financeiro, outros estão buscando pelo casamento, outros estão buscando por uma cura. Mas a gente não vai viver se a gente não se jogar. E o problema é que a gente tem um medo. O medo que muitas vezes o mundo colocou em nós, querendo colocar que somos diferentes. Muitos têm medo de se assumir como cristão numa mesa de jantar, com a família. Chega no trabalho, do trabalho também não assume, nas redes sociais também não assume. Eu vejo que sem legalismo nenhum, porque o legalismo vem do diabo, mas quantas vezes a gente decide ver um filme que é os mesmos financiadores daquele que pregaram Jesus na cruz? E a gente acha que isso não é normal, isso não vai mudar nada, isso é besteira. E a gente não se coloca na posição que deve se colocar. Porque se você se coloca na posição, você não liga essa TV. Se você se coloca na posição, você não assiste mais esse programa. Se você se coloca nessa posição, você não vê mais esses vídeos. Não perde tempo mais com essas besteiras. Fecha a boca e para de falar mal dos outros, para de falar mal do irmão, para de falar mal do primo, do pastor, do obreiro, para de ficar dependendo dos outros, para de viver uma vida temendo pessoas e não a Deus. Quando nós se jogamos em Deus, nós começamos a conhecer quem é o primeiro e o último. Nós entendemos quem é o alfa e o ômega. Nós começamos a viver e começamos a sentir aquele cheiro da glória de Deus. 18. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o ministério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O anjo da igreja em Éfeso escreve: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em a sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço suas obras, o seu trabalho é árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado... Pulou aqui. Bota no primeiro. Volta. Isso. O anjo da igreja deve escrever: essas são as cartas daquele que tem 7 estrelas em suas mãos e anda dentre as 7 candelabros. Enfim, pode cortar. Quando você olha em Levíticos, nós olhamos nos Salmos 113, Jó 42, Isaías 5, Isaías 6... Aqui demonstra um pouco do tamanho do Deus que Ele quer se mostrar para nós. Cada um de nós precisamos hoje tomar uma decisão. Eu vou buscar a glória de Deus. Eu vou se jogar e começar a temer a Deus. E não esse temor que vem como uma carteirinha de identidade. E você mostra: que eu temo a Deus, eu sou uma pessoa que sirvo, faço evangelismo, sou obreiro, estou há anos na igreja. Mas realmente a gente está falando de uma intimidade, como Paulo falou em Filipenses, na presença ou na ausência. O que o Senhor quer de nós é que nós venhamos a conhecer esse Deus. E de maneira profunda, de maneira sincera, de maneira honesta,
de maneira que não seja mais algo empurrado. Para você estar numa madrugada como essa, isso não é mais uma opção na sua vida. Nós não podemos mais estar em lugares buscando coisas. Eu preciso estar no lugar certo buscando uma só coisa. A palavra de Deus é muito clara quando fala para nós buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós fomos chamados, conduzidos, orientados, direcionados a buscar uma só coisa. O reino de Deus, ele precisa cada vez mais ser estabelecido em nossa vida. Você é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não tem doença. O reino de Deus não tem fofoca. O reino de Deus não tem lábios impuros. O reino de Deus não tem mentira. O reino de Deus não tem miséria. O reino de Deus não tem pessoas tentando derrubar outras. Pessoas colocando coisinhas à frente de coisonas. Trocando celular por Bíblia. Trocando festa de aniversário, trocando cultos por festa de aniversário, sendo conduzido por filho, por marido, por esposa. Você foi chamado para algo. E se nós não tememos a Deus, nós vamos temer outra coisa. Não tema coisas que matam o corpo. Temam coisas que matam a alma. Tem pessoas escravas de coisas que você pode perder, de coisas que apodrecem, que enferruja, que rasga. Mas o que o Senhor tem para nós é algo que não é contado, é algo que é eterno, é algo que dura para sempre. É algo que te deixa pleno. É algo que mesmo aquele que não tem nada, tem tudo. Essa é uma das frases que eu acho muito bonita, que Paulo diz. Mesmo aqueles que não têm nada, têm tudo. Hoje você pode não ter o que você quer, mas você tem o que você precisa. Vamos se colocar de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Eu peço que, neste momento, você foque naquilo que o Senhor já está te falando há muito tempo e que ainda você não tomou essa decisão, e eu quero que você tome essa decisão nesse momento. Que aquilo que está entre você e o temor de Deus venha ser tirado hoje. E que você não aceite mais esse temor como uma parede, como um véu. Você pode, às vezes, estar numa distância que é uma parede, que você precisa de acesso a uma porta, mas muitos até estão mais próximos desse temor. E mais ainda é como um véu, que ainda tem algo na frente, algo embaçado, é como um ló. É algo que te impede de ver a terra prometida. Moisés, ele chamou o povo não para a terra prometida, mas ele chamou o povo para adorar a Deus. Porque ele sabia que o que ficaria mesmo é o temor do Senhor, é o que era mais importante. Se você vai para a terra prometida sem você adorar a Deus, você faz dessa terra prometida altares, você cria deuses, e você não vê e não honra a Deus. Se nós adoramos a Deus antes da terra prometida, você vai saber quem te trouxe lá e quem vai te manter lá nessa terra. E Deus, Ele quer que você tome decisões hoje. E eu quero que você fale com Deus. Aquilo que até hoje você não tinha tomado, que você tome agora. Decisões que você estava procrastinando, empurrando para frente. Decisões que até mesmo vêm na tua cabeça e você rapidamente já tira o teu pensamento. Você tenta controlar o teu pensamento. Você tenta desviar suas decisões. Você tenta procrastinar
os sacrifícios que Deus está pedindo a você. E Deus está falando, chega, acabou. Para de atrasar o que eu tenho para você. O que eu tenho para você é muito grande. E Deus, Ele quer que você viva todas as promessas, começando pela promessa de ter paz, de ter alegria, de ter a plenitude, de ser completo. Quantos ainda não é completo? Vive uma vida incompleta, relacionamentos incompletos. Buscam dinheiro como se fosse deuses. Porque não consegue se encontrar em Deus e acha que o dinheiro por tudo vai resolver a tua vida. O dinheiro, ele resolve muita coisa. Mas ele não pode resolver aquilo que é mais importante na tua vida, que é a tua salvação. O dinheiro não vai fazer, você não tem como comprar sua salvação. Não existe uma lojinha ali no shopping, escrito salvação e pague em 12 vezes. O preço é pago e ele foi pago por você. Deus não negociou. E ele enviou e foi à vista. E nós temos que saber, o preço é à vista, é de uma vez só. Doa quem doer. Tome essa decisão neste momento. Tome a decisão de sacrificar a tua carne. Tome essa decisão de matar de uma vez esse velho homem, essa velha mulher. Tome a decisão de parar de procrastinar todos os planos que Deus tem para a sua vida e para toda a sua geração, para os seus filhos, para os seus netos. O momento é agora. Nós estamos no meio do ano. E o que estamos esperando? Estamos em 2023. E Deus quer levantar um povo, uma nação forte, um povo exclusivo, um sacerdócio real. O Senhor quer que você se torne um grande instrumento. Que você receba esse poder, essa ousadia, essa coragem. Que as palavras que saírem da tua boca, elas se confirmem. Meu Deus, estamos aqui, meu Pai, nessa madrugada. E eu sei, Senhor, eu sei que muitos, meu Pai, têm medo, porque temem perder alguma coisa. Mas nós já estamos perdendo só com medo de perder, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Visita o nosso coração, Senhor, e tire tudo aquilo que não te agrada. Meu Pai, troca esses corações de pedra por de carne, Senhor. Meu Pai, visita cada casa, visita as famílias. Visita, meu Pai, a cada mãe, a cada pai, a cada jovem, a cada líder, obreiro, meu Deus. Visita o nosso povo. Meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós estamos aqui nessa madrugada, meu Pai, não é porque nós não temos sono, meu Pai, ou não estamos cansados. Não, meu Deus. É que nossa carne não manda em nós. Nós governamos. E nós estamos mostrando, meu Pai, que governamos, estamos governando agora. E queremos governar mais. Queremos viver mais. Queremos tocar em mais. Queremos testemunhar mais, meu Deus. Meu Deus, mas para isso, Senhor, nós temos que tirar aquilo que está atrasando. Meu Pai, a vida é como uma escada e não dá para levar tudo, meu Deus. Muitos querem levar, meu Pai, para cobertura, meu Pai, pedras, problemas, pessoas. Mas esse caminho, meu Pai, é um caminho, meu Deus, que muitas vezes é solitário. Meu Deus, para cada pessoa existe um Golias, meu Pai. E ninguém pode enfrentar os nossos Golias, somente nós. O nosso Golias tem o nosso nome. E que possamos enfrentar, meu Pai, a cada Golias. Porque todo dia, meu Pai, vai ter um Golias que vai afrontar a nossa casa, vai afrontar nossa família, vai avançar no nosso território.
E a decisão, meu Pai, será nossa. Eu vou enfrentar, eu vou passar essa risca no chão, eu vou encerrar esse tempo, meu Deus, um tempo miserável da minha vida. Meu Deus, que cada um aqui, meu Pai, venha ter absorvido, entendido a palavra. E que essa grandeza, meu Pai, comece a ser vista a partir de hoje. Que possamos, meu Pai, enxergar as grandezas. Meu Pai, que possamos enxergar, meu Pai, em cada detalhe da nossa vida, meu Pai. Desde aquilo que está dentro de nós, aquilo que está fora de nós, o tamanho do Deus que o Senhor é, e o caminho, meu Pai, que o Senhor está, Senhor, pavimentando para cada um de nós passarmos, meu Pai. O Senhor está pavimentando um caminho, meu Pai, e vamos passar por ele, mas só vai passar por esse caminho aquele que teme a Deus. Aquele que teme a Deus, meu Pai, de corpo, alma e espírito. Meu Deus, eu quero abençoar a vida, meu Deus, do teu povo. Abençoar aqueles que estão na madrugada. Visita aqueles, meu Pai, que estão aqui, Senhor. Eu não sei, meu Pai, cada problema, meu Pai. Eu não sei, meu Pai, o número, meu Pai, de desafios, a quantidade de Golias, os mares que cada um vai ter que atravessar. Mas, meu Pai, para isso precisamos molhar os nossos pés, meu Pai. Comece a molhar os seus pés, porque a água vai passar e você vai passar de pés enxutos. Sim, meu Deus. O momento é de nós molharmos os nossos pés. O momento é ir lá no riacho, escolher as melhores pedras, meu Pai, porque o Senhor vai fazer, o milagre vai acontecer, o mar vai se abrir, a pedra vai chegar na testa, meu Pai, dos problemas, meu Deus, espadas irão, meu Pai, estar passando, meu Deus, para estar eliminando, meu Deus, situações que estão há dias, meses, anos em nossa vida, meu Deus. Mas o que o Senhor pede, meu Deus, é que cada um de nós venhamos aprender, Senhor. Nós estamos, meu Pai, num período de aprendizado. Nós estamos aprendendo muitas coisas. Não adianta, meu Pai, tirar problema, meu Pai, sem nós não estarmos aprendendo com eles. O Senhor nos dá problema, meu Pai, para um ensinamento. O Senhor não dá porque o Senhor é mau. Não existe maldade no Senhor, meu Deus. Meu Pai, que cada um enxergue, meu Deus, o tamanho do Deus que o Senhor é. E veja, meu Pai, que o Senhor quer o nosso bem. É amor, é cuidado, Senhor. Eu creio nisso. Eu creio, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, está encerrando processos. Está, meu Deus, virando páginas, situações, meu Pai, que não estavam andando, vai andar, meu Deus. Eu creio, meu Deus, em problemas que até então, meu Deus, estavam no nosso terreno, na nossa vida, mas não vai estar mais. Meu Pai, situações sendo encerradas. Meu Pai, somente com uma decisão de ir para águas mais profundas, nós iremos viver o melhor tempo da nossa vida. Eu acredito nisso. Eu quero abençoar, meu Deus, a cada um e pedir, meu Deus, que o Senhor venha levantar o caído. Sustenta, meu Pai, os abatidos. Meu Pai, alegra, meu Deus, os corações, meu Deus, que estão entristecidos. Meu Pai, dê esperança àqueles que não têm mais esperança. Meu Deus, o Senhor é o povo, meu Pai, o Senhor nos chama. O Senhor chama o povo da esperança e nós somos esse povo. O povo que sempre está esperando algo, meu Deus. Nós esperamos no Senhor. Mas nós não esperamos, meu Pai, de braços cruzados. Nós esperamos, meu Pai, sendo o povo do trabalho. O povo que não tem preguiça. O povo, meu Pai, que se especializa, que decide ser perito, meu Pai. O povo que sabe falar a própria língua, meu Deus. Sim, meu Deus, na segunda-feira ainda nós falamos de Jefité, Senhor, fazendo aquela barreira na passagem do Jordão para os efraimitas. E que cada um, meu Pai, tinha que falar direito a palavra. Não adianta falar errado, meu Deus. Meu Deus, tem muitos, meu Deus, que esqueceram a própria língua. Muitos, meu Pai, estão mais falando a língua do mundo do que a língua dos céus.
Muitos que estão falando mais a língua do ímpio do que a língua do justo. Muitos que estão pregando mais a palavra da injustiça do que da justiça. Muitos que falam mais de problema do que de milagre, meu Deus. Nós não somos mais esse povo. A nossa, meu Pai, mentalidade, a nossa língua, meu Pai, está sendo trocado. Eu acredito, meu Pai, num povo cego tendo visão, num povo surdo tendo audição, meu Pai. Num povo vivendo o melhor tempo da vida. Eu peço que o Senhor continue falando com cada um de nós. E que cada um, meu Pai, se aprofunde, Senhor. Que cada um receba e viva, Senhor. E possua, Senhor, as palavras. As palavras que estão saindo deste altar. As palavras, meu Pai, que saem da boca do Espírito Santo. As palavras, meu Pai, que pulam da Bíblia quando ela é lida, Senhor. Quando nós lemos, meu Pai, a palavra nos lê. E que essa palavra possa nos ler, meu Pai. Isaías, meu Pai, ele lia a palavra até a palavra começar a ler a ele, meu Deus. E naquele momento, ai de mim. Meu Pai, eu falo de mim, ai de mim, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Misericórdia da nossa vida, misericórdia do Ministério Mudança de Vida, misericórdia, meu Pai, dos membros, misericórdia, meu Pai, dos líderes, dos altares, meu Pai, misericórdia das igrejas, misericórdia, meu Pai, daqueles que estão em outra cidade, estado do país, misericórdia, meu Pai, nós pedimos a Tua misericórdia, o sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder, meu Pai, sobre, meu Deus, os nossos olhos, ouvido, boca, coração, o sangue de Jesus tem poder, meu Pai, sobre, Senhor, os nossos líderes, meu Pai, os nossos jovens, meu Deus, os nossos membros, crianças, meu Pai, o sangue de Jesus tem poder, meu Pai, sobre cada um, meu Deus, hoje que faz parte do Ministério Mudança de Vida, dos voluntários, daqueles que colaboram, dos semeadores, dos eliaquins, dos girés, dos provedores, meu Pai, o sangue de Jesus tem poder, há poder no sangue de Jesus, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa empresa, meu Pai, o nosso falar, o nosso andar, tocar, meu Pai, a nossa casa, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus, sobre tudo que nos pertence. O sangue de Jesus tem poder, meu Deus. O sangue de Jesus tem poder. Eu peço, meu Pai, que o Senhor nos ajuda. Por favor, meu Pai, nos ajuda. Meu Deus, fique conosco. Meu Pai, fique conosco aqui. Não nos deixe, Senhor. Meu Deus, que essa madrugada dessa quinta-feira seja uma madrugada, meu Pai, que não seja mais uma. Mas que hoje, meu Pai, comece um novo tempo na vida, Senhor, de cada um. Nós iremos contar, meu Pai, grandes testemunhos que nós nunca demos. Testemunhos inéditos. Tocaremos, viveremos, pisaremos, testemunharemos, meu Pai. Iremos, meu Pai, viver, enxergar e ver o tamanho do Teu poder na nossa vida. Que o temor do Senhor somente aumente em nós. Porque não há, meu Pai, como amar o Senhor sem temor. O amor está ligado ao temor. E o temor do Senhor, meu Pai, é o que nos guia. Porque nos gera santidade. E que essa santidade só aumente em nós. Essa separação. Essa vontade de estar na sua presença. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais, nós te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus.